Olá, bem-vindos à nossa explicação de hoje. A gente vai direto ao ponto para responder a uma pergunta super intrigante. O que Jesus quis dizer com arrancar o olho fora se ele nos faz pecar? Sem enrolação, vamos mergulhar no ensinamento que, assim, à primeira vista parece promover uma violência absurda contra o próprio corpo. A diretriz é exatamente essa. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Nossa, é uma frase de arrepiar, não é? E que ecoa pelos séculos com uma carga dramática impressionante. Dá só para imaginar a reação das pessoas ouvindo isso ao vivo, lá na antiguidade? É o tipo de declaração que faz qualquer um parar, prender a respiração e arregalar os olhos. Bom, vamos mergulhar nisso. O que isso realmente significa? O mistério central aqui é: será que era esperado que as pessoas interpretassem isso de uma forma literal e violenta? A ideia era que os seguidores começassem a praticar a automutilação? Para desvendar isso, a gente precisa muito entender o contexto exato daquela época. Seção 1. O impacto da frase. Para entender o porquê de tanto choque, a gente tem que olhar para esse contraste aqui. Naquela época, existia a visão grega que muitas vezes desprezava o corpo físico, sabe? Eles viam o corpo quase como uma prisão para a alma. Mas a visão judaica, que era a visão de quem estava ali ouvindo a mensagem, era literalmente o oposto. Para eles, o corpo físico, e isso inclui cada detalhe, as mãos, os pés, os olhos, eram um presente sagrado e preciosíssimo de Deus. O corpo era super valorizado. E é aqui que a situação complica de vez. Destruir ou desfigurar o corpo não era só uma recomendação médica ruim. Na verdade, era considerado um pecado gravíssimo. A lei da época proibia estritamente a mutilação. Então, sugerir que alguém arrancasse o próprio olho, gente, era um escândalo. Parecia ir contra absolutamente tudo que eles consideravam sagrado. Como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? Seção 2. A linguagem do Oriente. O segredo para entender isso está bem aqui, na hipérbole. Os mestres da antiguidade usavam e abusavam desse exagero intencional e incrivelmente vívido para ilustrar um ponto. O objetivo, claro, não era que a instrução fosse seguida ao pé da letra. Era fazer com que a imagem mental fosse tão forte, mas tão chocante, que a verdade por trás dela grudasse para sempre na cabeça de quem estava escutando. Basicamente, uma mensagem inesquecível requer palavras extremas. Fica muito claro que não existia nenhum desejo por automutilação literal. A intenção era garantir que a urgência da mensagem fosse simplesmente inegável. Sabe quando o perigo é extremo? O alerta não pode ser calmo, suave. A força das palavras precisava ser totalmente proporcional à gravidade da situação. Seção 3. O valor do corpo. E sobra reforçar, justamente porque o corpo era tão valorizado, usar essa hipérbole chocante foi a ferramenta perfeita para prender a atenção de todo mundo. Seção 4. A verdadeira raiz do problema. Agora, o que é muito interessante de notar é que o olho e a mão são apenas instrumentos. Pensa bem, os órgãos físicos, sozinhos, não têm moralidade. Um olho não peca por conta própria. Uma mão não faz nada de errado sem receber um comando. A verdadeira fonte do problema, o lugar de onde nasce qualquer erro ou cobiça, é totalmente interno. O problema real nasce na mente e no coração humano. E as pessoas daquela época entendiam isso perfeitamente. Existia até um ditado rabínico muito antigo que dizia: o olho e o coração são as duas alavancas do pecado. Ou seja, eles sabiam que a ação física de olhar ou de tocar era só o veículo para um desejo interno. A pureza de verdade nunca dependeu de regras externas ou de mutilações físicas, mas sim de um coração transformado. Seção 5. A metáfora médica. Isso nos leva a uma forma brilhante de ilustrar a ideia. Pensa no cirurgião. Se um paciente tem um membro com gangrena, o médico não pensa duas vezes antes de amputar. É uma decisão drástica, muito. É dolorosa, com certeza, mas é feita para salvar a vida do corpo todo. A lógica espiritual ensinada aqui é exatamente a mesma. É a necessidade vital de cortar hábitos ou influências que agem como um câncer moral, para conseguir preservar a saúde e salvar a alma. Seção 6. A disciplina radical. E a sequência lógica disso é muito parecida com o tratamento médico rigoroso. Número 1, identificar a infecção espiritual, aquilo que nos afasta do bem. Número 2, exige uma ação enérgica para remover essa causa, não importa o quanto a gente esteja apegado a ela. E número 3, o grande objetivo final de tudo isso, preservar a vida. A ênfase é que qualquer sacrifício temporário é muito pequeno perto do valor imenso de alcançar a plenitude da vida espiritual.
Tá, mas o que significa amputar na prática para nós? Bom, significa cortar pela raiz aqueles maus hábitos que nos corroem aos poucos. É ter a coragem de afastar más influências ou amizades tóxicas que puxam a gente para baixo. Resumindo a ópera, exige a nossa capacidade de dizer não ao nosso próprio ego e priorizar a saúde da vida espiritual acima de um conforto momentâneo. No fundo, a essência desse ensinamento nos mostra que a vida cristã é uma vida de renúncia voluntária, e é aí que a gente encontra a verdadeira liberdade. É o paradoxo de que, para ganhar algo de valor eterno, muitas vezes a gente precisa estar disposto a perder aquilo que nos destrói. É literalmente dizer não ao veneno para poder dizer sim à saúde plena. E com tudo isso em mente, a gente chega nesta pergunta fundamental para refletir. Não é sobre uma análise anatômica, mas sobre as nossas escolhas do dia a dia. Olhando para a nossa rotina e nossos apegos, o que nós precisamos amputar hoje para realmente viver? É uma pergunta provocativa, sem dúvida. Exige coragem. Mas a resposta é o caminho para a verdadeira liberdade e preservação espiritual. Espero que essa nossa explicação tenha deixado tudo bem claro para vocês. Até a próxima!